Gustavo Lima, aula de história aqui na rua, na vida. História é vida. Esse é o nosso canal, tá, galera? Então acompanha aí os nossos vídeos, que a gente está inserindo aí uma lógica um pouco diferente de se fazer história. Estamos aqui no centro de São Paulo, exatamente em frente à capital, à Catedral Metropolitana Ortodoxa, certo? E aí nós vamos descer também aqui, né? A gente está aqui na região do Paraíso, né? Do lado da Estação Paraíso, aqui em São Paulo. Depois nós vamos descer para a Praça da Sé, né? Onde nós vamos observar então a Catedral Metropolitana Católica. Olha só, estou falando o quê? Idade Média, galera, tem aí um clássico de tema que cai no Enem, que cai nos vestibulares, que cai nos concursos militares, que é o chamado Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente marca exatamente a divisão entre o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxo, tá? Mas a gente não pode se fixar apenas no ponto, né, que é o 1054, século XI, quando lá, né, o patriarca de Bizâncio, né, Miguel Cerelário, rompeu com o Papa Leão IX. Não é só o fato histórico 1054, mas tudo que vinha sendo construído para chegar no grande cisma do Oriente em 1054. Nós remontamos um pouquinho atrás aí a ideia de que o cristianismo nasce no Oriente, né, galera? E a gente tem aí a ideia de que, por exemplo, o Novo Testamento é escrito em grego. Paulo era de origem grega, um dos principais pilares da Igreja Católica, né, da Igreja Cristã como um todo. E aí nós temos então, lá em meio à crise do Império Romano, um imperador muito conhecido chamado Constantino, que em 330 fundou a cidade de Constantinopla, que vai virar então aí a nova capital do Império Romano, já no contexto da chamada crise do Império Romano. Esta mudança, então, foi aí uma marcação, né, de que aquela região teve um crescimento, uma pujança muito grande e criou-se a ideia aí de uma elevação da região de Constantinopla, que hoje fica na Turquia, hoje exatamente Istambul. Bom, caído o Império Romano, aí por volta do século V, nós temos a ideia que as invasões dos povos bárbaros fez com que o cristianismo do Ocidente tivesse aí, né, uma mistura muito grande e criasse então aspectos com o mundo bárbaro com o mundo romano. Os cristãos orientais da região de Bizantino, que não sofreram as invasões bárbaras, eles sempre se achavam nessa tradição grega, né, um pouco mais superiores do que os cristãos ocidentais, da tradição latina misturada com os povos bárbaros. Assim sendo, galera, várias cisões foram acontecendo. Desde, por exemplo, coisas simples que os cristãos orientais achavam que deixar a barba comprida era um sinal de elegância e de responsabilidade, enquanto os cristãos ocidentais achavam que tinham que tirar a barba. Mas nós temos não só essas questões menores, temos questões de dogmas interpretativos muito fortes, que é o que mais cai nas provas de vocês sobre o cisma do Oriente. Por exemplo, a questão do monofisismo, que era visto pelos cristãos ocidentais como uma heresia. Nessa lógica, esta heresia de acreditar que Jesus tinha apenas uma natureza, a natureza divina, divergia com os cristãos ocidentais que achavam que Jesus tinha, né, uma natureza humana e divina. Além, claro, né, galera, do grande, né, chamado movimento iconoclasta, que acontece lá no século VIII e era muito aceito pelos imperadores e patriarcas bizantinos, que é a destruição de imagens sacras. Nesse sentido, galera, nós temos divergências claras entre o Oriente e o Ocidente. Essas divergências vão se acentuando, e no século IX temos aí um patriarca bizantino chamado Fócio, que se diverge por interpretações latinas sobre várias questões dogmáticas religiosas. Esta primeiro cisma, vamos assim dizer, o ensaio geral para o grande cisma do século XI, foi então aí feito pelo patriarca Fócio. No século XI, galera, nós temos aí um patriarca bizantino chamado Miguel Cerelário, que realmente tem a ideia de criar o grande cristianismo unido, mas sob a tutela dos bizantinos. Os cristãos ocidentais já estavam bem fixados dentro de uma lógica de formação de cristianismo, principalmente, galera, por volta lá do século VIII,
né, no século VIII, nós temos aí, por exemplo, né, o grande imperador Carlos Magno, que foi coroado pela Igreja Católica como defensor do cristianismo ocidental. Os bizantinos nunca aceitavam essa ideia de que os ocidentais, misturados com povos bárbaros, eles eram os responsáveis pelo cristianismo. O Miguel Cerelário, lá no século XI, então, queria unificar o cristianismo, mas sob a tutela do cristianismo dos bizantinos. Mas o cristianismo dos católicos do Ocidente não aceita, e aí então o Leão IX, né, que era o Papa do Ocidente, acaba excomungando o Miguel Cerelário, e o Miguel Cerelário acaba excomungando o Leão IX, e aí vira o grande cisma do Ocidente de 1054. Mas vocês percebem que houveram várias questões que foi aí, né, acentuando esse cisma. Bom, estamos aqui em frente a uma catedral ortodoxa, que representa então a arquitetura bizantina aqui em São Paulo. Vocês conseguem então observar a cúpula, né, que é uma característica muito clara da arquitetura bizantina, que é representado pela abóbada central, né, que é a base da construção da igreja. Você consegue perceber as formas e colunas, né, que representam aí as colunas gregas. Você consegue perceber os vitrais coloridos dentro da catedral. A gente não pôde entrar hoje porque está fechada. Você tem então lá os ícones bizantinos, os mosaicos, todos esses aspectos que eu falei arquitetônicos, galera, cai aí nas representações de questões de provas de vocês. Nós vamos descer lá para a Sé, e lá na Sé vocês vão observar, né, galera, o que é então uma arquitetura de inspiração medieval, que é a Catedral da Sé, inspirada no neogótico do século XVIII, que é uma representação do gótico do século XII, e assim nós vamos ter então uma observação do que é, né, uma Idade Média ocidental representada pela arquitetura da Catedral da Sé, e vocês tiveram aqui uma representação da Idade Média Oriental com a Catedral Ortodoxa, tá? Então, história, ela é vivência, então vamos descer lá e vamos observar isso na Sé, para a gente então criar aí, né, dentro da observação arquitetônica, o cisma no Oriente, bem? Bom, pessoal, como a gente tinha dito, né, a gente está agora aqui em frente à Catedral Metropolitana da Sé, né, que é uma igreja católica, né, da linha católica. A gente está estudando aí, falando sobre o cisma do Oriente, então a divisão do cristianismo em duas vertentes, tá? A igreja, então, aqui da Sé representa aqui no centro de São Paulo, né, a arquidiocese, né, aqui da região de São Paulo. É um dos marcos centrais aqui do que é a cidade de São Paulo. Estamos no marco zero de São Paulo. Essa igreja tinha sido aí, né, uma igreja matriz lá no século XVI, esta região, e né, no século XVIII tinha se tornado a diocese. No começo do século XX, né, ela foi demolida, essa diocese antiga, no estilo barroco, e aqui então construído um monumento a partir de 1913 e finalizou essa construção em 1967. Tempão aí para construir esse monumento fantástico que é aí, né, a Catedral da Sé, tá? É muito interessante porque, como a gente está falando de Idade Média, galera, aqui há uma inspiração na Idade Média. Por quê? Porque nós estamos falando de um monumento com inspiração neogótica. O gótico é um estilo medieval do Ocidente, como nós observamos lá na Catedral Metropolitana Ortodoxa, que é o estilo bizantino oriental. E aí então esse neogótico tem alguns aspectos muito claros, né, que podem cair em questões aí para vocês, como por exemplo, né, a ideia das torres altas, né, os arcos ogivais, as rosáceas. Então estas referências você pode ter em questões que representam aí o neogótico, uma inspiração gótica, do que é a marca aí, né, do estilo arquitetônico da Idade Média Ocidental, a ideia então, né, do cristianismo ocidental, tá? Então, pessoal, vocês perceberam nesse vídeo que ao a gente passear aqui pelo centro de São Paulo, estamos em São Paulo, nós conseguimos então estudar história, no sentido de que a história, ela é vida, né? Ela é viva em todos os seus aspectos. Então, observando esses objetos arquitetônicos, nós conseguimos então traçar um tema aí que foi o cisma do Oriente, tá? Então, né, com vocês aí,
mais um vídeo para abrir o nosso canal, na História Vida, professor Zalo Lima, estudando história aí, dentro aí da vivência do espaço. Tamo junto, ficamos aí até a próxima, né? Então, compartilhe esse vídeo, assinem aí o nosso canal, se inscrevam, dê sugestões de vídeos que a gente vai então discutir aí, tá bom? Até mais!